Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Religião, crime, violência ou outro lado da moeda, a segurança pública, estão entre os principais temas que pautaram a política brasileira nos últimos anos. Mas, e quando essas áreas todas se misturam e se confundem? É sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje vai falar. Nosso convidado é o jornalista, cientista político, escritor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP, Bruno Paes Manso. Ele é autor dos livros A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, que foi lançado em 2020 e recebeu o Prêmio Jabuti em 2021, e de A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, lançado em setembro deste ano. Eu sou Fritz Nunes e o nosso ponto de pauta de hoje é Fé, Milícia e Política. Bruno, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Fritz. Bruno, o evento que te trouxe a Santa Maria, promovido pela Sedufisme, tem como tema Fé, Milícia e Política. No caso, religião e milícias estão entre os temas centrais dos teus últimos 2 livros, que nós citamos na abertura. Mas no teu entendimento, na tua avaliação, quais são os atravessamentos desses temas com a política hoje no Brasil? Bom, tem a questão das milícias, tem a questão da religião, tem a questão das gangues com bases prisionais, que também são muito importantes nesse quadro que eu escrevi e pesquisei no livro A Guerra também, que é sobre o PCC e a expansão do PCC no Brasil. É o que me leva a pensar sobre força e religiosidade para pensar a situação atual do Brasil. Eu acho que, de uma forma geral, Fritz, o que eu acho mais impactante e o que atravessa esses 2 temas é que a gente que é dos anos 80, de uma geração que acompanhou o processo de redemocratização no Brasil, eu lá em São Paulo acompanhei de perto o trabalho dos movimentos sociais, das comunidades eclesiais de base, que deu origem ao Partido dos Trabalhadores, à social-democracia, uma discussão em torno do Estado como grande agente de produção de uma sociedade mais justa. Era essa a utopia que a gente acreditava, que ao longo do processo de urbanização e no transcorrer dos anos, a partir de um debate racional de como pensar as cidades, o Estado iria produzir justiça social e, quem sabe, essa grande utopia, tornar o Brasil um grande país social-democrata aos moldes dos países europeus, né? Era esse um sonho da nossa geração quando veio o processo de redemocratização. Com o passar dos anos, o que a gente viu foi um Estado muito fragilizado, incapaz de produzir esse sonho, e, ao mesmo tempo, um mercado cada vez mais forte, onde as pessoas, para sobreviverem nas cidades, precisavam ter dinheiro. Os evangélicos e o crime, eles surgem nesse contexto, oferecendo soluções para que as pessoas passem a ganhar dinheiro em seus respectivos nichos. No caso das gangues prisionais, eles passam a organizar e criar regras para a cena do crime e dar um propósito para a carreira criminal diferente, que é muito mais profissional e muito menos violento. E no caso dos evangélicos, eles passam a partir das crenças religiosas pentecostais a fazer as pessoas que vivem nas cidades, que viviam na pobreza, acreditar em si mesmo, amar a si próprio, produzir autoestima, que já é um grande ganho, ter disposição para ganhar dinheiro a partir da teologia da prosperidade, sair da miséria e vivenciar o mercado, a partir de laços, inclusive, de networkings que eles fazem nas igrejas e relações sociais e de respeito que eles criam a partir dessa nova comunidade que eles criam. Então, o que isso mostrou? Que, ao contrário do que a gente imaginava, que o Estado iria educar os pobres e ensinar como eles iriam ajudá-los a sair da pobreza,
A solução veio de baixo, eles inventaram as soluções, a partir dessas gangues e dessas soluções dentro das prisões e a partir desse discurso religioso e da formação de uma série de símbolos que permitiu que eles saíssem da miséria, também ajudou com que eles saíssem da miséria. Então, em vez de cima para baixo, a coisa veio de baixo para cima, e isso, em síntese, para mim é muito impressionante, né? Bruno, na tua avaliação, qual é o tamanho da inserção hoje na política desses dois setores, religião e milícia? E qual o impacto disso para a política? Eu acho que hoje tem um projeto político muito claro ligado ao discurso religioso que permeia o discurso da extrema-direita, não só no Brasil, como em diversas partes do mundo, muito vinculado ao empreendedorismo, à crença em si próprio, aos valores do mercado, à necessidade de sobreviver ao mercado e não esperar favores do Estado. Então você tem um discurso neoliberal empreendedor muito forte vinculado ao discurso religioso, que virou um projeto de mundo. E isso virou um projeto de mundo porque você tem, ao mesmo tempo, Fritz, uma visão escatológica que o mundo está acabando. Na própria Bíblia isso é citado e faz parte do discurso religioso. Isso causa uma visão cínica e realista da realidade muito grande. Já que o mundo vai acabar, já que o mundo está fadado a acabar, em vez de você pensar em formas racionais de reformar o mundo, a gente precisa formar um exército de pessoas vinculadas ao bem, porque na segunda chegada de Cristo na Terra, o máximo de convertidos vai ser importante para ir para o paraíso quando ele chegar. Então você tem o compromisso de converter pessoas para o seu lado, para o seu exército do bem. Então você tem um propósito de vida muito forte vinculado a essa visão, ao mesmo tempo muito vinculada ao sucesso, aos ganhos materiais, ao mercado, que virou um projeto muito poderoso político de vida. Antigamente, nos anos 80, há pouco tempo atrás, a gente pensava política a partir de um projeto de futuro, de reforma. Qual é a sociedade que a gente vai produzir? Então, política servia para transformar o mundo, para ter um projeto relacionado ao futuro. Hoje, a política está muito vinculada ao presente. Não se tem mais um projeto de futuro porque o mundo vai acabar. A questão é como sobreviver ao presente numa sociedade que exige ter dinheiro. Como é que a gente cria força e alianças para o nosso grupo, com valores semelhantes, sobreviver ao presente. Não se fala mais em futuro. O futuro é o presente. O futuro é a sobrevivência. A gente precisa ser forte e sobreviver ao presente. Então a política deixou de ter projeto de futuro, né? Então você vê que a influência é muito forte. E as milícias, falando do lado religioso, no caso das milícias, a milícia é um discurso da guerra, é um discurso do conflito, é um discurso do poder, é um discurso da autoridade de gente que produz dinheiro. Então está ligado a empreendedorismo e à força. Da mesma forma que a gente vê isso no norte, você tem uma influência muito grande da política do garimpo, dos madeireiros, dos grileiros, que falam, bom, a gente vai ganhar dinheiro, com esse dinheiro a gente vai ter poder e vai mandar aqui nesse lugar, independente dos interesses coletivos. Vocês querem preservar a floresta? Não. O que interessa é nossa capacidade de gerar dinheiro e associando dinheiro à modernidade, dinheiro a desenvolvimento. A gente precisa gerar emprego. Também tem um discurso ligado ao empreendedorismo como valores positivos, que dialogam muito fortemente com essa necessidade de sobreviver ao presente, né? Bruno, considerando a questão do crime organizado, a questão das milícias e o entrelaçamento disso com as religiões, né? Como é que tu avalias essa questão, se elas estão relacionadas a um fracasso do Estado e suas políticas públicas? Eu acho que sim, mas eu acho que está também associada a uma grande transformação da sociedade que a gente está vendo acontecer nos dias de hoje, né? Cada vez mais a gente vê um processo de informalização da economia, né? Tem menos empregos formais,
as máquinas e a inteligência artificial fazendo uma série de trabalhos que antes eram feitos pelas pessoas, né? E fazendo com que o emprego formal fique cada vez mais escasso, né? E isso leva e empurra as pessoas para a informalidade. E a gente vê que cada vez mais atividades criminais que são proibidas formalmente acabam atraindo empregos e oferecendo oportunidades de trajetórias de vida, né? E o crime tem conseguido aproveitar essa brecha de grande informalização da economia e grande espaço ilegal de atividades nos produtos internos brutos dos diversos países, né? Então, essa fase de transição a gente ainda não descobriu como sair dela. A gente não sabe como produzir novos empregos, talvez não seja os empregos como antigamente que vão aparecer. Tem fortes discussões sobre a economia do cuidado. Então é assim, uma renda mínima oferecida pelos estados, já que o emprego é feito pelas máquinas, o estado paga uma renda mínima para todo mundo e o desafio vai ser a preservação da vida das pessoas e o cuidado e a manutenção da vida com qualidade de vida. Talvez será esse o caminho futuro. A gente está nesse limbo. E nesse limbo, sem soluções, a gente não sabe o que fazer. E diante de não saber o que fazer, o Estado fragiliza, ou a proposta racional de direcionamento de vida se enfraquece, o mercado ganha força e o crime sabe ganhar dinheiro no mercado. Porque ele sabe como se organizar para ganhar dinheiro e tem um foco muito, muito forte para isso, né? Então é uma sensação muito de vulnerabilidade e de indefinição e de pessimismo até, né? Diante da falta de respostas e da falta de saída aparente, né? Bruno, dentro das tuas pesquisas, né, que tu publicaste, é possível perceber em certos momentos em que criminalidade e religiosidade convergem muitas vezes em uma única pessoa, né? Então, e aí por um lado uma atividade criminosa, por outro uma atividade baseada no meio dos casos em valores mais conservadores, né? O que inclusive nos remete à própria postura e discursos recentes do país do bolsonarismo, né? Que frequentemente misturava conservadorismo com ultraliberalismo, né? Nas suas investigações, o que você conseguiu perceber sobre como funciona esse discurso contraditório na pessoa comum, digamos? Na verdade, isso é uma força muito grande que a gente, que observa da classe média, a gente tenta entender, ou das universidades, ou da pesquisa tenta entender, e são coisas que, muitas novidades que passaram a surgir para a gente, por exemplo, pessoas que aparentemente para a gente não tinham interesse na política, passam a acampar 2 meses na frente dos quartéis do Exército, exigindo recontagem de votos, exigindo a proibição do Lula assumir a presidência da República. De onde vem esse engajamento e essa disposição para a luta, né? É algo que aparentemente a gente associava à esquerda, né? Essa disposição para o engajamento, essa disposição para a luta, essa disposição para lutar pela política. Então, o que a gente vê é que a religião tem um papel muito forte nisso, porque a religião, ela passa, em vez de propor discursos racionais, a dialogar com crenças e com afetos e com sentimentos, porque ela primeiro oferece um propósito de luta. Você está lutando em defesa do bem contra o mal, você está lutando em defesa dos valores bíblicos contra todo o valor mundano que tenta desconstruir os valores religiosos, judaicos, cristãos. Então é uma batalha espiritual da luta do bem contra o mal. E quando você está nessa guerra, a violência é justificada. Você pode levar uma grande estátua de um revólver gigante na marcha para Jesus, como a gente viu acontecer. Porque esse revólver vai ser usado na defesa do bem contra o mal. Então, a partir do momento que você usa todos esses elementos religiosos e simbólicos, etc.,
vinculados ao mágico, a coisas inexplicáveis, mas a partir desses símbolos você direciona a luta do bem contra o mal e as pessoas se sentem fazendo parte desse exército do bem que precisa vencer o mal, isso faz com que as pessoas se engajem nessa luta, né? Então, é por isso que a gente vê o bolsonarismo usando muito do discurso religioso, porque, na verdade, não é um discurso de violência, é um discurso dos valores bíblicos, judaicos da cultura ocidental, judaico-cristã, que eles estão defendendo, contra os valores satânicos, comunistas, vermelhos, que representam o mal. Então, é a violência, mas é a violência em nome do bem. E não é à toa que símbolos ligados ao Antigo Testamento são muito recorrentes nesses discursos, como a bandeira de Israel também, né? ou o Templo de Salomão, da Universal do Reino de Deus, e várias menções ao Antigo Testamento, que teve um Deus guerreiro e violento, que, segundo alguns estudos que eu menciono no livro, matou 25 milhões de pessoas, né? Só o dilúvio foram 20 milhões, mas você tinha uma leitura do povo ungido e da batalha do povo ungido e do povo de Deus, que a violência muitas vezes era usada, né, em defesa desse bem. A referência é o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Exatamente, no Antigo Testamento há uma, digamos assim, uma omissão, né, um esquecimento do Novo Testamento, que é justamente aquele Jesus pacificador, né, a lei do amor, da comunhão, do perdão. Ele é esquecido, né? Ele é mencionado, mas ele é o Jesus saradão do clube de tiros, né? Bruno, existem algumas experiências de crime organizado que marcaram a história da humanidade, a máfia nos Estados Unidos, a máfia na Itália, né? O narcoterrorismo na Colômbia, né? Que são tão populares que inclusive foram amplamente explorados pela cultura pop. Você vê alguma possibilidade de analogia entre o poder paralelo das milícias, do PCC e esses exemplos históricos? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que você tem um crime mafioso, as máfias muitas vezes são ligadas à tradição, né? São ligadas à tradição cultural do seu próprio país. No caso da Itália, é mais evidente, do sul da Itália, mas as próprias máfias japonesas, russas, você tem uma história de ligação que é o que dá força para esses grupos, né? No caso do Rio de Janeiro, isso a gente vê no Jogo do Bicho, né? Que tem uma forte tradição cultural no Rio, ao mesmo tempo um forte vínculo com a alma carioca, que está ligada ao futebol e ao samba. Eles se tornam patronos do futebol e principalmente das escolas de samba. A escola de samba, que de alguma forma é uma das grandes características nacionais, vende a nossa imagem, como a gente quer ser visto do lado de fora, mas ao mesmo tempo faz com que a vida injusta e difícil no Rio de Janeiro, no Brasil, se torne suportável a partir da celebração do Carnaval, 4 dias que seja, subverte as hierarquias e tudo mais. Então você tem essa ligação de tradição forjada a partir do Jogo do Bicho, que passa a infiltrar nas milícias e dá o suporte das milícias, o que dá força para elas, né? É diferente do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, que surge principalmente nos morros e nas favelas cariocas, eles são mais facilmente vistos como os inimigos a serem exterminados. Então eles são apontados como os inimigos e tem uma repulsa muito grande da sociedade. Caveirões, helicópteros, equipamentos armados vão em direção a esses criminosos que são colocados como inimigos. No caso da máfia do jogo, ela tem esse vínculo com uma tradição e que permite uma infiltração muito maior e uma capacidade de influência política muito maior. Sim, e sobre justamente saídas, né, para essas questões, né, nos teus livros, que não se resumem aos citados na abertura, né, tu trabalhas, né, tu estudas, tu pesquisa o mundo do crime, né, tem a questão do PCC e os matadores em São Paulo, né? Então, como alguém que investiga esse tema, tu vê possibilidades reais para resolver
pelo menos em parte, o tema da segurança pública, considerando que hoje, por exemplo, quase que a totalidade do território do Rio de Janeiro está tomada por disputas, ou pelo tráfico, ou pelas milícias. Uma saída institucional dentro de políticas de segurança pública? Eu acho que a gente tem quase a obrigação ética e moral de ter esperança, né? Mas, às vezes, a gente fica mais pessimista, né? E o momento atual não está fácil, né? Como eu disse, para mim foi muito chocante, e eu estava torcendo, e eu achava um período importante, foi a eleição de 2022, que apesar da derrota do Bolsonaro, que isso foi importante, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, Marcelo Freixo, que representava a luta contra a milícia, perdeu no primeiro turno para o Cláudio Castro, que tinha justamente um histórico de vínculo com a violência policial e com as milícias. Então, se as pessoas não percebem que as milícias fazem mal e que elas são um grupo a serem derrotados politicamente, a gente não dá o primeiro passo. Se a gente eleger pessoas que não estão compromissadas com esse desafio, não adianta nada, né? Então, eleger um cara que foi eleito com o apoio desses grupos é algo que vai tornar a tarefa de lidar com esses grupos ou reduzir o controle desses grupos impossível. Então, o primeiro passo é eleitoral. A partir daí, a resposta vai ter que ser política também. A gente não vai entrar em guerra contra a milícia, não vai prender todos os milicianos, não vai ser assim. Vai ter que ser a partir do diálogo, da redução do mal que eles fazem nas instituições, da influência política que eles têm para eles ganharem dinheiro nos negócios ilegais e ficarem ricos. Como é que a gente passa a controlar isso? Como é que a gente reduz a capacidade financeira desses grupos, a força política desses grupos? E isso pelo diálogo e pelo compromisso político de uma elite do Estado, né? Só que essa elite ganha também dinheiro com esses grupos. Então a situação vai ficando muito delicada e complicada, né? Mas a gente tem que ter esperança também. Eu acho que a gente tem que continuar falando, tem que continuar conversando para, quem sabe, no médio prazo, resolva a situação. Bruno, uma última questão que eu formulei aqui a partir desse nosso diálogo e também a partir da intervenção que tu fizeste, né, na palestra do evento do Cultura na Sedufisme, que tu falaste, tu bate bastante nessa questão de que a religião, né, principalmente o evangelismo, né, que entra nas comunidades periféricas, ela apresenta uma alternativa de visão de mundo, de projeto de mundo para essas pessoas. E, por outro lado, daí aproveitando também, né, a tua formação na área de ciência política, tu colocas que, por exemplo, a esquerda, em âmbito mundial, ela já teve uma alternativa, um projeto de um outro mundo, né? E que depois que ruiu o Muro de Berlim, essa alternativa de mundo, esse projeto, ele foi relegado ao segundo plano. E aí tu colocas que o mercado hoje ganha muito espaço e o Estado cada vez mais perde espaço, né? Tudo praticamente é privatizado, né? Então, esse pessimismo não joga um pouco dentro daquela máxima que a esquerda usava muito décadas atrás, socialismo ou barbárie, né? Quer dizer, de certa forma, esse crescimento da extrema-direita, né? Tem o caso recente da Argentina e o bolsonarismo com muita força ainda aqui no Brasil, Trump com a possibilidade de retorno nos Estados Unidos, a gente não vê uma espécie de barbárie aí? Eu acho que o mercado, eu acho que é a instituição mais forte, também não é à toa. Ele é uma instituição que surgiu de baixo, assim como a linguagem. Ela não foi inventada de cima para baixo, ela foi feita como uma forma das pessoas lidarem e com a sua própria vida, produzirem mercadoria, trocarem, assim complementarem seus esforços, e foi se desenvolvendo ao longo dos anos. É uma instituição poderosa porque ela vem sendo aperfeiçoada ao longo de muito tempo como uma solução de vida para a humanidade nas cidades, né? O Estado, de alguma forma, tentou regulamentar isso, porque se a gente depender simplesmente
de dinheiro e da disputa de quem é mais forte, capaz de produzir, a vida fica insuportável porque vira uma espécie de selva do mais forte sobrevive. Então, assim, a gente precisa colocar um Estado para falar, bom, vamos pensar no coletivo, de forma coletiva, porque se alguém não tem condição de produzir, ela precisa ser contemplada, a individualidade dela precisa ser valorizada. E a gente foi criando formas de amenizar essa selva, amenizar essa disputa e pensar a humanidade não apenas simplesmente pelo mais forte e o mais empoderado, o mais capaz de produzir sobreviva e seja diferenciado e mais poderoso, mas não, vamos pensar na coletividade, vamos pensar juntos em soluções para a humanidade. O Estado entra como esse mediador, né, para pensar juntamente, mas com o mercado também, com essa forma que foi inventada para a gente sobreviver, mas que não dependa somente disso, né? Hoje em dia, com a fragilização do mercado, com a fragilização do Estado e o empoderamento do mercado nas nossas vidas, como a gente estava conversando ontem, o dinheiro é um oxigênio, quem não tem dinheiro não sobrevive, né? É tão forte essa necessidade de ganhar dinheiro para sobreviver nas cidades brasileiras, que o mercado se torna a grande instituição que define comportamentos, define ética e tudo mais. Agora, qual que me parece, a questão, você colocou socialismo ou barbárie? Eu acho que existem duas formas de pensar a sobrevivência na Terra e pensar o futuro. A gente, de um lado, vem agindo e sobrevivendo na Terra muito a partir dessa visão do mercado, da necessidade de produzir, da necessidade de ganhar, que é uma visão muito próxima do darwinismo, do mais forte sobrevive e tudo mais. Só que isso, para onde tem nos levado? A gente está há 300 mil anos na Terra, o Homo sapiens, e parece que a gente vai acabar muito rapidamente com a vida na Terra, né, da forma como a gente está indo. Então, essa me parece uma forma equivocada, porque a gente vai pensar, os dinossauros viveram 100 milhões de anos no mundo. A nossa inteligência, em 300 mil anos, a gente vai produzir a nossa destruição e a destruição da vida, se for o caso, ao que parece, nesse caminho que a gente está seguindo. E a nossa inteligência parece a nossa maior fragilidade, que a gente não consegue, apesar de tudo isso e de tudo que a humanidade fez e descobriu e representa entre as demais espécies a partir da inteligência, a gente não descobre uma forma ou não pensa em maneiras de pensar uma outra maneira de não destruir a vida, né? Então isso não deixa de ser irônico. E ao mesmo tempo você vai ver outras formas de vida, elas vivem, por exemplo, os fungos, né? Tem um documentário super interessante sobre os fungos que estão há 1 bilhão de anos na Terra, né? E que vivem a partir da coletividade com outras formas de vida. E percebe que ele consegue sobreviver mais se relacionando com outras formas de vida para preservar a vida e a cadeia alimentar e a forma como a própria Terra definiu a possibilidade de vida no planeta. E o homem e a humanidade não consegue agir viver dessa maneira coletiva, a partir da forma como a gente tem vivido dessa disputa incessante, selvagem, direcionada pelo darwinismo, pelo mercado, né? O mais forte sobrevive e tal. Foi uma coisa que nos levou para o abismo. E será que a gente consegue repensar uma forma de viver a partir de uma visão mais coletiva de vida, de preservação da vida? Parece que é necessário e urgente, mas ao mesmo tempo parece impossível de sair desse esquema. Se eu não tiver dinheiro, eu preciso acumular, e a gente sempre indo para o mesmo rumo, e não adianta falar, o mundo está aquecendo, o mundo vai acabar, as coisas estão caindo. A gente não consegue sair desse esquema. Bruno, agora para finalizar mesmo, pensando especificamente no papel da esquerda nesse processo, ou dos setores progressistas, tu achas que a esquerda, falando de forma genérica, né, porque tem várias esquerdas, perdeu seu projeto, não reciclou o seu projeto, ou não tem força para enfrentar essa questão, né, reúne o discurso do mercado com a religiosidade, né? E eu acho que a esquerda
ao longo do século XX, teve um discurso materialista de produção marxista muito vinculada à produtividade e ao materialismo histórico e dialético, né? A transformação da natureza. E eu acho que hoje o discurso mais contundente e mais provocador vem, ironicamente, às vezes eu fico assustado, mas a força desse discurso vem dos indígenas Ailton Krenak, Davi Kopenhauer, né? que falam sobre a importância de sobreviver e de viver na Terra, não para transformar a Terra, mas aproveitar o que a Terra nos dá. Os indígenas vêm com essa fala e dizem que os ocidentais e os brancos são escravos da transcendência, eles precisam de valores pelo qual lutar, pelo qual matar, pelo qual morrer. E, na verdade, a gente precisa aprender a viver sem seguir esses valores que a gente busca propósitos e, por causa disso, a gente faz guerras e transforma o mundo e tenta dominar as outras espécies. A gente precisa viver na imanência, simplesmente viver, porque a vida precisa ser mantida independente de grandes causas, junto com outras vidas, junto com a terra, que já dá tudo o que a gente precisa, junto com o rio, junto com as árvores, junto com os animais. E isso é uma nova configuração mental coletiva que parece muito distante, mas, ao mesmo tempo, parece o único caminho para a gente ficar milhões de anos na Terra. Porque a discussão é essa, a gente vai sair em 300 mil anos ou a gente vai ser capaz de viver milhões de anos na Terra? Se a gente quiser viver milhões de anos na Terra, quem dá um caminho mais contundente, mais forte? Parece ser justamente essa filosofia indígena da imanência e se libertar da transcendência, né? Que a esquerda ainda está abraçando, está refletindo a respeito, mas é ainda muito distante, porque a gente tem essa visão materialista e de desenvolvimento vinculada à transformação da natureza, né? E a gente ainda, para você ver hoje, o próprio Lula, Dilma, etc., muitas vezes falam das usinas hidrelétricas, de como explorar petróleo na Amazônia, será que sim, será que não, porque isso gera riqueza. A gente ainda não subverteu, e é muito difícil subverter essa forma de ver as coisas, né? Bruno, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Fritz, pelo convite. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do jornalista, cientista político, escritor Bruno Paes Manso. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.